As imagens do 8 de janeiro que o Flávio Dino esconde. O ministro da Justiça disse que é mentira que ele não tenha entregado todas as imagens feitas por câmeras de segurança do Palácio da Justiça. Isso foi durante uma viagem a Minas Gerais nessa semana. O Flávio Dino ainda afirmou que terroristas, agressores e criminosos tentam desviar o foco das investigações da CPMI. Antes, o ministro tinha dito que ainda ia verificar se havia novas imagens do Ministério da Justiça em 8 de janeiro. E, na comissão, na CPMI, o deputado Felipe Barros provou que a maior parte das imagens ainda não foi entregue. Vossa Excelência disse que nós temos que ter certeza se haviam outras câmeras no entorno do Ministério da Justiça. Eu gostaria de pedir para que disponibilizasse o vídeo, porque eu solicitei à minha equipe que andasse no entorno do Ministério da Justiça e fotografasse todas as câmeras que eles encontraram. Essa foi a única câmera que foi enviada pelo Ministério da Justiça. Essas outras câmeras não são do Ministério da Justiça, mas também poderiam contribuir com essa CPMI, são do Ministério da Infraestrutura. Essas já são do Ministério da Justiça. Mais uma do Ministério da Justiça que não foi disponibilizada para essa CPMI. Mais uma outra câmera do Ministério da Justiça, que não foi disponibilizada. Outra câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais outra! Mais outra câmera do Ministério da Justiça que não nos chegou. Mais uma câmera, meu Deus do céu, do Ministério da Justiça que não chegou até essa CPMI. Outra câmera que não chegou até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que Flávio Dino está escondendo dessa CPMI. Mais uma câmera que não nos chegou. Outra câmera do Ministério da Justiça que não chegou a imagem até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Outra câmera que não nos chegou. Essa outra não é do Ministério da Justiça, essa última. Essa outra também. Agora, ao todo, nós temos mais de 10 câmeras que a minha equipe foi tirar foto na sexta-feira, senhor presidente. Fica muito claro o empenho ali do Felipe Barros em tentar obter mais imagens, obter a verdade dos fatos, revelar o que aconteceu, quem é que estava por trás daquele maior atentado que a democracia brasileira já sofreu em sua história, segundo narrativas do PT e da imprensa, que hoje é uma assessoria informal do PT. Enquanto que o esforço do PT, da imprensa e companhia é encerrar o assunto, é chamar bolsonaristas de terroristas, dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado, com um vendedor ambulante de algodão e com senhoras com bandeira do Brasil usando como arma, quem sabe, vão dar um golpe usando bandeira para enforcar pessoas, não sei. É tudo muito ridículo. Então, na melhor das hipóteses, eu já falei isso várias vezes, e é a minha conclusão, na melhor das hipóteses, nós estamos diante de uma baita de uma omissão deliberada. Vislumbrando o potencial político, o uso disso para as narrativas e para perseguição a bolsonaristas, a direita em geral, a turma da esquerda com o apoio da mídia corrompida, né, mancomunada com esses esquerdistas radicais, eles cruzaram os braços, eles deixaram a coisa sair de controle. Eu quero ler aqui, Lacombe, para não me estender muito nessa primeira pauta, uma reportagem do Leonardo Desideri na Gazeta do Povo, de hoje, chamada Dona Iraci presa, traficantes soltos, judiciário subverte conceito de crime. Ele abre a reportagem lembrando que o nosso STJ devolveu a um traficante seus bens, um Porsche, jet skis, helicópteros. E, logo no segundo parágrafo, ele diz: enquanto tudo isso acontecia na justiça brasileira, Iraci Nagosh, de 70 anos, estava sem seus remédios para diabetes, perdia peso, tinha crises de ansiedade e apresentava sinais de depressão nos 7 meses em que ficou presa por ter ido às manifestações do 8 de janeiro. Não participou de atos de vandalismo e por aí vai. Então, Lacombe, vamos lá, né, para resumir. Em algum momento, esse regime nefasto que está em curso no Brasil vai ter que acabar. Em algum momento, a gente vai ter que passar essa história toda a limpo e responsabilizar
os verdadeiros culpados por tanto absurdo que estamos vendo, por prisões políticas, por tortura, aí sim, viu, o ministro Gilmar Mendes, tortura psicológica e física que pessoas inocentes sofreram, ao contrário do que vimos na Operação Lava Jato, que era delação premiada, que não tem nada a ver com tortura, de corruptos, de bandidos marginais que lesaram o erário, que avançaram sobre os cofres públicos e roubaram bilhões de reais que foram devolvidos, uma parcela, né? Bilhões de reais devolvidos. Imagina quanto que não desviaram no total. Então, Lacombe, nós vamos ter que um dia passar essa história toda a limpo. E acreditem, né? Porque temos que ter sempre esperança. Esses bandidos que estão criminalizando manifestação legítima, um dia serão responsabilizados por isso. É patológico e comunista tem a mania de reescrever a história, né? Então, lá na frente, quando estivermos contando o que de fato aconteceu nos 4 anos do presidente Bolsonaro, na eleição de 2022, na censura que foi imposta a nós jornalistas, né, que não podemos falar das amizades do Lula com ditadores da Nicarágua, da Venezuela, da África. Não fomos censurados de usar a palavra descondenado, corrupto. Em algum momento, como o nosso querido mestre Augusto sempre fala, né? Silvio e eu, a gente gosta muito de uma frase do segundo presidente americano, John Adams, um dos pais fundadores, que fala que não adianta, a verdade, os fatos, eles são teimosos, não adianta os rumos, as suas paixões, a verdade, uma hora, ela prevalece. E por mais que estejamos numa névoa, né, estranha no Brasil, uma hora ela vai passar, a história vai ser contada do jeito que aconteceu, e esses nomes, eles não se salvarão. A Carmen Lúcia, né, a ministra Carmen Lúcia, que disse, olha, é censura o que a gente está fazendo, eu tenho medo, mas vamos censurar todo mundo até a Brasil Paralelo, até segunda-feira. Essa segunda-feira nunca acaba, né? Estamos em 27 de agosto e é o mesmo dia daquele julgamento, do que pode ser falado, do que não pode. Esse vídeo do deputado Felipe Barros, ele é devastador, devastador. Eu não estarei surpresa se daqui a pouco o deputado Felipe Barros entre aí no radar de alvo dessa turma, porque este vídeo é devastador, ele é incisivo, o deputado, ele pega na ferida, são câmeras que não apenas poderiam apontar o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, mas, Lacombe, essas câmeras, essas imagens podem ajudar pessoas inocentes a sair da cadeia, a tirar uma tornozeleira, um dispositivo eletrônico que só bandido usa, condenado usa, criminoso usa. Pessoas que estão trancafiadas em casa sob essa tortura psicológica que o Constantino estava falando, com medo de ir ali na farmácia e a tornozeleira eletrônica apitar. Isso não é justo. E essas câmeras podem ajudar essas pessoas que não tiveram o direito à ampla defesa, direito sagrado que está ali na nossa Constituição. Então, não custa lembrarmos também, para finalizar esse primeiro comentário, Lacombe, que essa CPMI só está acontecendo por causa das imagens disponibilizadas para a grande imprensa pela CNN, porque senão nem isso, nem essa operação blindagem que nós estamos vendo nessa CPMI, uma relatora despreparada, ativista, militante, desonesta, senão nem isso nós estaríamos vendo. Mas, repito, além dessas imagens poderem desvendar o que de fato aconteceu no 8 de janeiro, que parece que, se nós chegarmos nessas imagens, elas não mostrarão o que esses comunistas estão tentando fazer com que o Brasil acredite há 7 meses, mas essas imagens são cruciais para inocentar pessoas.
o dia dessa gente que está colocando centenas de brasileiros sob tortura vai chegar. A CPMI, ela foi formatada para esconder, para blindar e não para investigar. Ela só aconteceu porque a CNN divulgou aquelas imagens, imagens que os brasileiros jamais conheceriam, não fosse um bom trabalho jornalístico, que mostram o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, guarda-costas do presidente da República na cena do crime. A paisana caminhando ali como se fosse um guia turístico com aqueles manifestantes. E veja só, depois da divulgação dessas imagens, ele foi ouvido uma única vez pela Polícia Federal, depois pela Câmara Distrital, uma espécie de Assembleia Legislativa do GDF, e agora será ouvido nesta semana pela CPMI, já no final do mês de agosto. Uma comissão que está funcionando que já transcorreu praticamente metade, se não mais, do seu tempo regimental. E o general G. Dias pediu que o ex-diretor da ABIN, Saulo Cunha, adulterasse documentos. Isso é crime. Por que ele pediu adulteração de documentos? Porque Brasília inteira sabia do risco de ataques já na véspera, no dia 7 de janeiro. 40 órgãos, autoridades tanto do governo federal quanto do GDF, inclusive a NTT, a Agência de Transportes, que monitorava a chegada de ônibus, todos eles tinham informações de que uma grande massa de pessoas caminhava para Brasília. Elas estavam obstinadas a quebrar o Palácio do Planalto, a depredar a Praça dos Três Poderes? Eu quero acreditar que não. Eram pessoas que foram a Brasília porque até o dia 8 de janeiro era permitido, segundo a nossa Constituição, protestar contra um governo. Protestar, nesse caso, contra o triunfo da indecência que aconteceu no Brasil. Até ali era permitido dizer fora Lula, fora Dilma, fora Bolsonaro, fora Temer, fora Collor, agora não mais. Então, a essa multidão, uma multidão que ali sofreram com essa situação, como milhares de brasileiros sofreram com a volta de uma quadrilha à cena do crime. Não sou eu que estou dizendo esse termo, foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que decidiu seguir de garupa junto com essa quadrilha agora para Brasília, mas a essa multidão, evidentemente, apareceram ali alguns estúpidos que atiraram pedras contra e depredaram o patrimônio público, nesse caso, a sede, né, do Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Nós, desde o dia 9 de janeiro, repudiamos qualquer estupideza desse tipo, mas é impossível que aquela massa completa de pessoas tenha participado de vandalismo. É impossível. Do contrário, a própria Procuradoria-Geral da República não teria oferecido um acordo, como apresentou agora, recentemente, de não persecução penal contra 1.156 pessoas. E o que isso significa? Traduzindo do juridiquês, assinem este papel dizendo que vocês têm alguma parcela de culpa naquele dia e vocês não cumpriram pena. E eu pergunto, e as pessoas que estão com tornozeleira eletrônica vivendo a humilhação diária depois de terem passado um período da sua vida, de ter perdido um tempo da sua vida, e talvez isso seja algo irremediável, irrecuperável. A gente sabe que dá-se jeito na vida para muitas coisas, mas não para o tempo que perdemos. Pais, mães, avós que ficaram longe dos seus filhos, pessoas, como vocês acabaram de lembrar, que ficaram com comorbidades sem o devido tratamento médico, pessoas que foram desamparadas, inclusive os seus advogados não tiveram o devido acesso. Dito isso, respondendo em relação ao general G. Dias, Lacombe, eu acrescentaria um detalhe em relação às câmeras. O Flávio Dino, e aí concordo mais uma vez com a Ana, com essa frase que a gente tanto gosta de um dos pais fundadores da América, de que os fatos são teimosos. A verdade, ela é teimosa, muito teimosa. É como uma represa com a água. Chega uma hora que a água é tão forte que ela transborda pelas laterais. E por ter transbordado, nós já sabemos parte da responsabilidade de algumas autoridades. O general G. Dias é um. Aparentemente, o ministro Flávio Dino talvez esteja escondendo algo, porque também tem alguma responsabilidade, por ter deixado escapar numa entrevista logo depois para o Fantástico, que assistiu tudo de camarote e que pegava
telefone celular e se comunicava com o presidente da República. Presidente da República que foi enviado para Araraquara num documento chamado Missão Araraquara, preparado por esse mesmo GSI, às 16 horas e 43 minutos do dia 7, quando as autoridades já tinham o risco de alerta máximo e de que 3 mil pessoas acabavam de chegar a Brasília. E dentre essa multidão, algumas que pareciam não querer acampar em frente ao quartel-general do Exército, QG Central, mas sim partir diretamente para a esplanada dos ministérios. E aí é acionada, sem nenhuma precursora, que é algo tradicional para quem conhece viagens de presidente da República, a Missão Araraquara, uma cidade ali assolada pelas chuvas, e o Lula não estava em Brasília. Ele pousa em Gavião Peixoto no domingo, às 14 horas e 26 minutos, e meia hora depois Brasília estaria sob ataque. Gavião Peixoto é uma cidade muito próxima de Araraquara. Sobre as imagens, como vocês disseram, cada andar ali, só do circuito interno. Circuito externo, acho que o deputado Felipe Barros já fez uma grande explanação com imagens aéreas de drone. Circuito, cada um andar ali tem entre 8 e 10 câmeras. Aonde estão essas imagens? Por que o ministro Flávio Dino não entrega essas imagens? E aí, finalizo lá com a pedir, até me desculpando por ter me estendido um pouco no tempo, o ministro Flávio Dino é um hóspede do Palácio da Justiça. O palácio não é dele, ele não vai ficar lá para sempre. Quem paga a conta de luz e a conta de água daquele palácio somos nós, pagadores de impostos. Ele pode esconder por um tempo, mas essas imagens vão aparecer. Quem estava com ele dentro do Palácio da Justiça? Por que as tropas da Força Nacional de Segurança estavam no salão, na entrada do Ministério da Justiça, e não na primeira linha ou na segunda linha de frente do plano escudo, que não se sabe se não foi montado ou se não foi acionado? Porque o plano escudo tem 4 linhas, branca, azul, verde e a linha invertida. Branca, verde, azul e vermelha. E quando as tropas partem para defender o Palácio do Planalto, as 2 primeiras linhas já haviam sido rompidas. E onde estavam os homens da Força Nacional de Segurança? Protegendo o Palácio da Justiça? Por quê?